Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos e amigos ouvintes do Boletim Censura Livre, acompanhando aí o Antônio, sua seleção musical e, é claro, as principais informações da manhã, né? Hoje é dia 30 de abril de 2020, véspera aí do 1º de maio, e eu peço licença para trazer o Economia Fácil, versão reduzida, mas a gente comentando aí a principal notícia econômica do dia, tentando traduzir para a linguagem do trabalhador, da trabalhadora, tentando decifrar o impacto dos fatos econômicos no nosso dia a dia. Peço aí para os companheiros e companheiras, amigos e amigas mandarem seu zap com perguntas e comentários, mandar também seu like no nossa live do Facebook e depois no vídeo que a gente sobe para o canal do YouTube. Antônio, é com você. O Emílio voltou hoje, né? Vamos aqui ao destaque do quadro Economia Fácil, versão reduzida, sempre na brilhante produção e apresentação do economista Almir Cesar Filho. ONU diz que Brasil prioriza economia sobre a vida das pessoas. Por favor, Almir. Antônio, nós separamos mais uma notícia referente aos órgãos internacionais multilaterais que, durante a pandemia, vem apresentando pesquisas sobre o impacto da pandemia no cotidiano das pessoas, inclusive na esfera econômica, renda e emprego, como também medidas que os governos nacionais deveriam adotar para lidar com esse impacto, né? E, no caso, agora, a gente separou a ONU, a própria ONU, né? A gente falou de várias instituições que são ligadas à ONU, né? Que são subordinadas de uma maneira ou de outra a ela. Agora estamos falando diretamente desse órgão, né? E esse órgão emitiu uma declaração que eu considero preocupante a respeito do Brasil, né? E na qual ela chama atenção, na qual a ONU chama atenção que os estados de todo o mundo devem construir um futuro melhor para as suas populações e não valas comuns, diz o comunicado. Então, é um comunicado simbólico, né, Chico? Muito forte, né? E, assim, me chama a atenção que ela praticamente coincide com aquela declaração do presidente Jair Bolsonaro, o famoso "e daí", né? Que ele ainda completou dizendo que ele era Messias, ele tem isso no nome dele, né? O nome dele se chama Jair Messias Bolsonaro, que ele é Messias, mas ele não ressuscita as pessoas, né? Fazendo a comparação com Jesus Cristo. Então, além da crueza dessa declaração, ia ser uma declaração praticamente um deboche típico dele, foi um ato sem pensar, e não foi retirado, não é descontextualizado pela imprensa, porque ele foi perguntado sobre exatamente o tamanho do volume de mortes, né, que está já em várias cidades, já atingiu patamares de um verdadeiro genocídio, e que os números estão com uma tendência a se ampliar, e ele, durante semanas a fio, minimizando o impacto da pandemia, dizendo que era uma gripezinha, que o importante era os empregos, colocando um sinal de igualdade ou até mesmo de prioridade na economia, né, na não paralisação da atividade econômica pela pandemia, né, colocando primazia dessa sobre as próprias medidas sanitárias,
finaliza-se essas semanas a fio de declarações muito ruins da parte do presidente, né? Agora com essa frase ainda mais infeliz, assim, para fazer um eufemismo, infeliz. Aí a ONU, em paralelo, praticamente coincidindo, emitiu um comunicado aqui no Brasil, especialmente o segmento de direitos humanos da ONU, na qual expressam preocupação que a política brasileira estaria priorizando a economia sobre a vida das pessoas. Tá? O comunicado oficial ainda diz que o país deveria abandonar imediatamente medidas de austeridade e combater desigualdade e pobreza agravada pela pandemia. Medidas datam de 2016. Alguns esforços do país foram elogiados, mas relatores dizem que é preciso fazer mais. Eu falei com relação à data de 2016, porque a ONU está apontando uma continuidade de uma política de austeridade social, de austeridade econômica, a partir de 2016 para cá, certo? E é bem verdade que nós, apesar de estarmos sobre a vigência dessas políticas de austeridade, corte dos gastos sociais, busca desenfreada pelo equilíbrio fiscal a todo custo, privatizações, corte dos gastos sociais pelo fim de direitos sociais, né, com as reformas neoliberais, trabalhistas, reforma da Previdência, etc., a economia brasileira não estava bem em janeiro e fevereiro. A economia brasileira não se recuperava daquela recessão de 2015 e 2016. Muito pelo contrário, né? O pequeno, o melhor até colocar, o medíocre crescimento econômico, piquititíssimo, que nós tínhamos vivenciado em 2017, 2018, 2019 já foi menor. E mesmo que as expectativas do mercado financeiro, muito mais uma tentativa de profecia autorrealizável, que é quando o profeta diz e as pessoas começam a se comportar exatamente daquele jeito que o profeta anunciou, e aí a profecia acaba acontecendo justamente porque as pessoas passaram a se comportar daquele jeito, né? Então, o mercado lança uma previsão, inclusive para que o conjunto dos agentes do mercado passem a se comportar. Então, a previsão para 2020 era até boa, mas os indicadores concretos já apontavam o contrário, certo? Né? Tanto em janeiro e em fevereiro. E, em alguma medida, os indicadores de março ainda foram puxados por esse crescimento medíocre. Óbvio, também já impactados pelo começo da política de isolamento social, né, que já impactou, né, é verdade, na economia, mas o grande problema atual da economia brasileira ainda não é o isolamento social, muito pelo contrário. Nós estamos fazendo uma política de isolamento social muito ruim, né? Haja visto aí as cidades cheias, né? Vários estabelecimentos comerciais cheios, o segmento mais vulnerável da classe trabalhadora totalmente desprotegido, porque não acessa a Seguridade Social, né? Não acessa o salário das empresas, né? As empresas elas não têm contrato de trabalho, que seria uma forma de atenuar, né, as perdas dela, porque o governo poderia atuar sobre as empresas, né, ajudando o caixa das empresas, para as empresas continuarem pagando seus funcionários, enquanto seus funcionários estão em casa passando quarentena. Então, hoje no Brasil tem um contingente gigante de trabalhadores informais, por conta própria, autônomos, que não têm nem mesmo a Seguridade Social para se proteger nesse momento. E estão vulneráveis,
Por isso, aquela renda mínima assistencial aprovada pelo Congresso Nacional era muito importante, como um mecanismo de proteção para evitar que as pessoas se expusessem indo trabalhar nas atividades não essenciais, né? Inclusive com condições de trabalho precárias que não as protegeria, né? Sem EPIs, equipamentos de proteção individual. Então, a ONU está chamando a atenção que a epidemia de Covid-19 ampliou os impactos adversos da emenda constitucional de 2019, aquela que limitou os gastos públicos no Brasil por 20 anos. Inclusive, amarrando os gastos do governo, tanto na saúde, que os gastos com saúde em 2017, 2018, 2019 e agora 2020, ficaram bem limitados, precarizando ainda mais, por um lado, o sistema de saúde, fragilizando, e o que provavelmente deve estar ampliando o número de mortes nesse momento, porque faltam respiradores, falta UTI, faltam profissionais de saúde para fazer triagem e atendimento, né? Como também, Antônio, o impacto da emenda constitucional, aquela do teto do gasto público, impacta hoje porque o governo, encabeçado, a equipe econômica pelo banqueiro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, fica se amarrando, tá? Engessando os gastos para o combate à Covid, fica se amarrando para repassar recursos para os estados e municípios que estão na ponta, né, fazendo o grosso das ações, né, nesse momento, inclusive ações de apoio à economia, para que a economia consiga sobreviver pós a pandemia. Então, Paulo Guedes, todo momento, fica travando, falando em equilíbrio fiscal, ajuste fiscal, que é preciso se preocupar com isso, justamente um governo que fica tão preocupado, né, com a economia, com a preservação de empregos, né, é aquele que também não está fazendo nada justamente para proteger a renda e o emprego das pessoas. Então, essas declarações da ONU, dos especialistas da ONU, são muito contundentes. No comunicado ainda, já para a gente começar a encerrar, porque o comunicado está na internet, na página da ONU, ele não gerou uma repercussão na grande imprensa, mas vocês podem procurar nos portais do jornalismo especializado em economia, tá bom? O comunicado, como eu estava dizendo, ainda observa que apenas 10% dos municípios brasileiros possuem leitos de terapia intensiva. Já o Sistema Único de Saúde não tem nem a metade dos números de camas hospitalares recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Aí vocês vejam, o Brasil tem condições de suspender o isolamento social, porque nós não temos um sistema de saúde que pudesse atender as pessoas, né, fossem à rua e se contaminassem e desenvolvessem sintomas graves da Covid-19. Então, a ONU está chamando a atenção para os cortes de financiamento governamentais e que eles violaram os padrões internacionais de direitos humanos, inclusive direitos humanos associados à educação, moradia, alimentação, água e saneamento e igualdade de gênero. Em que um sistema de saúde enfraquecido está sobrecarregado e colocando em risco os direitos à vida que o Bolsonaro diz que preserva tanto, e inclusive ele enche a boca para falar que ele é contra o aborto, ele é em defesa da vida. Mas nesse momento ele está banalizando, né? Ele está colocando em risco a vida de milhões e milhões de brasileiros que estão em risco nesse momento. Então, ele chama a atenção, para concluir, Antônio, né, a declaração da ONU, que o Brasil até está fazendo esforços louváveis, palavras da declaração, mas observou que a renda básica emergencial tem como a implementação das diretrizes de distanciamento social das autoridades subnacionais, no caso os estados e municípios,
são medidas de salvamento de vidas que são bem-vindas. Mas a ONU ainda enfatiza que é preciso fazer mais. Tá? E a ONU recomenda medidas econômicas, fiscais e tributárias concretas para proteger a vida, né? Para reforçar, inclusive, o isolamento social. Nesse momento, como pós o isolamento social, decretado pelas autoridades de saúde, não pela equipe econômica. Quando acabar o isolamento social, a gente tenha condições de retomar a economia sem gerar mais pobreza e mais fome. Tá bom? Então, fica aqui registrado esse comunicado importante da Organização das Nações Unidas. Tá bom, Antônio? É com você aí no estúdio. Albi, a matéria que você falou, a gente colocou o link aqui. Coronavírus. ONU critica Brasil por colocar economia acima da vida. A matéria está no site da Exame, a revista Exame, não é isso? Antônio, eu estou ouvindo você muito baixinho, tá? O retorno, eu estou com um problema aqui no retorno. Logo mais... eu ouvi. Logo mais Oi, tem pode falar. Economia Fácil, versão estendida a partir das 8. Isso mesmo, Antônio. Então, mais tarde a gente tem o Economia Fácil. Nós vamos falar sobre aquele comentário do Paulo Guedes, numa entrevista, Paulo Guedes, ministro da Economia, que falou que os servidores têm que ir para o sacrifício nesse momento da pandemia da Covid-19, né? Inclusive falando aquela frase ridícula que os servidores públicos estão com geladeira cheia, então eles têm que dar a sua cota de sacrifício. Nós vamos conversar aqui com os ouvintes, vamos ter entrevistados também, né? Vocês podem já mandar suas perguntas para o WhatsApp da emissora, tá? Mandar o e-mail para o e-mail do programa, que é economiafácil@gmail.com, que nós vamos comentar o quanto é ruim essa lógica de sacrificar a renda do servidor público, que é geralmente quem está na linha de frente no combate à Covid, né, as atividades essenciais do serviço público, não só a saúde, mas polícia, segurança pública, defesa civil, mas também os companheiros até do Ministério da Agricultura, que estão garantindo as condições sanitárias dos alimentos, como também o abastecimento, o crédito ao agricultor para que o agricultor continue produzindo e abastecendo, né, as pessoas que estão na cidade fazendo isolamento social. Então, novamente, o governo quer utilizar um subterfúgio, um pretexto para querer cortar, né, na renda dos servidores públicos, como se os servidores públicos estivessem ganhando muito dinheiro, certo? Como os banqueiros e grandes empresários, né? Então, novamente isso, para quê? Para gerar recursos para o governo gastar menos, mas não é gastar menos para ele botar na renda básica dos trabalhadores autônomos e desempregados, ou gastar com hospitais de campanha. Na verdade, é para continuar tendo recurso para pagar dívida pública, mandar dinheiro para os banqueiros, continuar tendo empréstimos subsidiados para as grandes empresas, continuar tendo, né, Antônio, desonerações tributárias, né, para as grandes empresas pagarem menos impostos. Então, você vai, cobertor curto, você tira do servidor público, na qual 90% deles ganham até 3 salários mínimos, para botar na conta dos banqueiros. Então, nós vamos conversar isso hoje. O quanto isso é ruim, inclusive, para a retomada da economia, certo? Porque você vai diminuir a demanda agregada, que já está penalizada nesse momento. Então, hoje, no Economia Fácil, às 20 horas, aqui pela Web Rádio Censura Livre, no
ao vivo e direto no www.clwebradio.com, live pelo Facebook, né, Antônio? E, claro, vocês podem acompanhar transmissão especial, né? E vocês também podem acompanhar pelo streaming, né, Antônio? O streaming, que é transmitido também pelos aplicativos de rádio online e, é claro, pelo nosso aplicativo para aparelhos smartphone, tablets e Smart TV, que vocês podem baixar lá na Play Store. Tá bom, Antônio? Um bom dia para você, meu amigo, bom dia para os ouvintes. Continuem aí acompanhando o programa Boletim Censura Livre. Eu vou continuar ouvindo aqui, tomando um cafezinho que acabei de passar de novo, um cafezinho agora fresquinho, para curtir o programa e a boa música que você coloca aí para os nossos ouvintes. Até mais, Antônio. Hoje ele voltou, né, o Emílio Santiago. Um grande abraço. Tchau, tchau. Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.